vídeo, seguindo a ideia das ferramentas do ZModeler, a gente vai falar sobre o Slice Mesh, que é uma ferramenta, né, que foi adicionada agora na versão 2021.5. Essa ferramenta ela está disponível, né, aqui dentro de Face, também dentro de Edge e aqui dentro de Points. E aí, basicamente, né, o que ela faz é apenas fazer cortes, né, na sua malha. Na verdade é uma ferramenta meio que básica, né, mas só que no ZBrush não existia antes. E agora você tem aí umas novas possibilidades, né, para poder fazer alguns trabalhos aí, principalmente de hard surface. E para você utilizar essa ferramenta, você vai escolher aqui onde você precisa, né, fazer o corte. E aí você vai reparar aqui no brush, que fica escrito aqui para você clicar no primeiro ponto, né? Então você escolhe aqui, dá um clique, e depois ele muda essa mensagem para você clicar no próximo ponto. E aqui entre parênteses você tem também spacebar igual end, né, que seria spacebar para finalizar. Então aqui eu vou fazer aqui os cortes. E aí quando eu quiser finalizar, é importante você apertar a tecla espaço, porque se você não apertar, né, no caso aqui, ó, eu fechei a linha, e aí eu vou continuar mexendo no meu modelo e tal, aí sem querer eu clico aqui no modelo, ele vai criar uma linha, né, continuando de onde eu parei. Então é importante você apertar a tecla espaço, né, e aí você tem ela finalizada aqui. E quando você está utilizando essa ferramenta, percebe que ela vai criar alguns triângulos aqui. Isso porque o ZBrush, né, ele não vai permitir você deixar ela com vértex solto ali no meio da malha, né? Então sempre ele vai criar um triângulo ali para garantir que esse cara vai ficar correto, né? Porque se você deixar pontos aqui soltos, pode dar problema na sua malha. Só que ainda assim, né, não é tão interessante você usar triângulos, né? Caso você precise fazer alguns quads, aí você teria que utilizar uma outra ferramenta. Nesse caso aqui, posso pegar a ferramenta de deletar, aqui dentro de linha, e posso vir deletando, né, as linhas que estão ali no triângulo. Então é uma opção aí também, né, de você deletar as linhas e manter a malha um pouco mais organizada. E aqui na parte de baixo, né, você tem aqui um triângulo acontecendo bem no meio da face. Então se você tentar deletar esse cara, ele vai também deletar ali o polígono, né? Isso porque de um lado você tem um quad, né, um polígono com 4 lados, e do outro lado aqui você tem um triângulo. Então quando você clica aqui em deletar, ele vai retirar todo mundo, né? Então para consertar isso aqui, você pode utilizar aqui o Collapse. Então cliquei e arrastei, aí ele vai fazer aqui a solda, né, desses dois vértices para mim. Mesma coisa aqui, né, nessa outra parte, então posso selecionar aqui a opção de deletar e venho deletando onde seria aqui os triângulos. E aí ele vai ajustar pra gente ali. É claro que se for para fazer um corte dessa maneira aqui, a gente pode utilizar, né, uma outra ideia também, que seria o Inset. Então seleciono aqui com a tecla Alt, dou um espaço aqui em Face, venho aqui em Inset, coloco Standard, e aí eu tenho aqui, né, essa ideia do Inset rolando aqui pra gente. Tem uma diferencinha aqui embaixo, né, no caso ele arrastou aqui o polígono, diferente aqui de cima, mas é uma opção também que pode ser útil aí pra gente. Uma outra coisa também, quando você estiver utilizando, né, o Slice, é que quando você estiver cortando em face, ele não vai ser tão preciso, né, você não vai conseguir cortar exatamente onde você precisa. Então assim, se eu cortar aqui no meio da face, ele sempre vai dar um snap no meio dela, independente, né, de onde eu coloque o mouse. Por exemplo, eu posso colocar aqui no canto. Se eu clicar aqui, ó, você vai perceber que ele vai cortar sempre no meio. Mesmo que eu puxe aqui no cantinho, ele vai cortar no meio da face. Então, dependendo, né, do que você precisa fazer aí, é mais interessante você ver uma outra maneira, né? No caso aí, talvez utilizar, né, o brush de slice, por exemplo. Eu posso vir aqui, né, colocar ele bem no cantinho. Ele vai fazer o corte para mim ali onde eu preciso, né, com o brush de slice. E aí você tem que tomar cuidado porque ele vai cortar do outro lado, né? Então é interessante você utilizar o Ctrl Shift, isolar essa parte. E aí você faz ali um cortezinho com o brush de slice também. É um pouco mais prático, né? E falando aqui em linhas, né? Então caso você esteja cortando em linhas, aí é mais tranquilo porque você já tem uma opção de snap mais interessante, né? Porque você vai conseguir fazer com que ele caminhe, né, aqui sobre a linha. Aí vai te dar um snap mais bacana. Uma outra opção bacana também que tem aqui junto, né, com esse slice, seria aqui dentro, né, de polygroups. Então vou clicar aqui em Face, polygroups, e eu tenho a opção agora de fill. Então aqui a gente pode utilizar junto com esse cara, né? Repara que na borda do slice ele tem aqui um crease, né? Você vê que ele tem uns pontinhos aqui, fazendo uma marcação bem na lateral dessa linha aqui. Caso você não queira, né, essa marcação, você pode utilizar, né, aqui dentro de slice a opção do not crease. Então você não vai ter ela mais com esse crease, né, quando você clicar aqui nas linhas, né? Então cliquei aqui, ó. Você vê que agora ele está fazendo os cortes para mim, mas não tem mais o crease ali nessa linha. Ele vai só cortar mesmo, sem utilizar a opção de marcação ali para fazer os creases. Mas caso você esteja utilizando o crease, né, aqui dentro dos polígonos com fio, ele tem uma opção, né, que seria para ele parar aqui dentro das linhas que estão com crease, né? Então quando eu clicar aqui dentro com fio, ele vai pintar esse cara com outra cor. Aí eu posso isolar, né, somente ele aqui para poder fazer minha modificação, ou até mesmo dar algum extrude, né? Mesma coisa aqui, eu posso cortar a minha linha novamente aqui, pintei aqui novamente, ó, você vê que ele vai fazer ali a pintura somente dentro dessa área. E aí caso você queira trocar, né, também a cor do seu polygroup, quando você clicar aqui para pintar, você vai segurar o clique e vai apertar algumas vezes a tecla Alt e ele vai ficar mudando para você o polygroup. Então aí você pode escolher, né, uma cor diferente para você trabalhar aí de uma forma um pouco mais individual.
Então assim, no geral, o que eu mais utilizo esse tipo de slice, né, seria para fazer alguns cortes mais específicos, então eu tenho um pouco mais de liberdade, né, para trabalhar dentro do ZBrush. E geralmente eu acabo utilizando mais assim para fazer alguns extrudes, né, diferentes, que eu iria perder bastante tempo aí tentando criar uma ideia de live boolean, né? Então ao invés de eu ficar tentando lá criar um modelinho para dar um live boolean, eu só faço o corte ali, seleciono ali, por exemplo, o extrude, né, e mando ele para dentro. Isso facilita bastante. No caso seria mais para fazer, né, alguns concepts, né, eu acabo não utilizando muito para retopologia essa ferramenta, justamente por causa desses triângulos, né? Dá um certo trabalhinho de ficar retirando todo mundo, então eu acabo utilizando de uma forma mais conceitual, né, para eu poder definir algumas formas do que para finalizar o modelo em si. Uma outra ideia também, né, imagina que você tem aí no seu modelo alguns polígonos que estão torcidos por algum motivo, né, no caso aqui eu vou até fazer uma ideia desse cara, eu vou selecionar apenas o meio, e vou torcer aqui um pouquinho, então você vê que agora, né, os polígonos ali estão seguindo uma outra direção, e aí, caso você precise trocar essa direção aqui, né, para conectar alguma linha diferente, eu vou selecionar aqui então a opção de deletar dentro de Edge e a opção de Slice dentro de Vertex ou dentro de ponto. E aí eu vou clicar aqui no ponto, modificar a direção desse cara, depois eu clico aqui na linha para deletar novamente, aí eu venho clicando, né, aperto espaço ali para finalizar o corte, né, e novamente, corta novamente, aperto espaço, deleta essa linha, e assim eu vou ajustando. Então assim, é uma opção interessante, você consegue conectar pontos, isso pode facilitar em algum momento, né, que às vezes você está utilizando o ZModeler e não tem a opção aí de conectar um ponto no outro, né. Então aqui já facilita para você. Então sempre lembrando, né, você não pode deletar uma linha que tem o quad aqui, porque senão ele vai deletar o polígono também. Então primeiro você conecta a linha, depois você deleta o meio. No caso está todo mundo com crease, então para eu retirar o crease, né, espaço aqui no vertex, no ponto, retira aqui o crease. E agora eu consigo ir conectando sem utilizar aqui o crease, né, então vai virar somente o cortezinho ali sem ter essa marcação na linha para mim. E aí uma outra ideia também, né, quando você estiver trabalhando aí com Dynamesh, fazendo aí o seu sketch, né, e aí você queira fazer uma topologia rápida, mas que ele mantenha aí os polygrupos. Então assim, uma ideia é você colocar mesmo aqui o laço, né, e separando por polygrupo cada parte. Ou você pode fazer algo um pouco mais controlado, né, utilizando aqui o Slice, né. Só que o Slice, ele não ativa a simetria, tá, então por enquanto você não vai conseguir fazer essa opção aí dos dois lados. Então a ideia aqui seria, né, a gente cortar aqui numa face, ir trazendo ele aqui, depois de utilizar Mirror and Weld. A mesma coisa aqui no meio, Mirror and Weld também. Posso cortar também aqui dentro, né, na parte do nariz. E aqui também, né, dentro da boca. E agora que o modelo, né, tem os cortes aqui, eu posso utilizar a opção dentro de Face, Polygroup, Fill. Clico no cara aqui, ele vai fazer esse polygroup, eu vou clicar no próximo, ele vai fazer o mesmo, né? Então lembra da opção lá de mudar a cor, né? Segura o clique, aperta o Alt, aí ele vai mudar a cor para você. Mesma coisa aqui embaixo e também aqui embaixo. E agora para fazer o ZRemesher eu posso utilizar aqui, né, a opção dentro do ZRemesher, Keep Groups, colocar esse cara aqui. Aí que a gente tem, né, a topologia já com uma qualidade melhorzinha aqui no meio, né? Então com certeza você conseguiria refinar essa malha, né, bem melhor do que utilizando aí somente a ideia do Dynamesh, né? E aí o Slice ajuda nessa opção. Aqui ficam alguns efeitinhos, mas aí você pode dar um Smooth e fazer novamente aqui o ZRemesher. Aí se você quiser saber mais dessa opção aqui, né, de ZRemesher com polygroups, dá uma olhadinha no canal aí, tem um vídeo falando sobre o ZRemesher para fazer retopologia, vai te ajudar bastante aí também. Então assim, basicamente seria isso, né, sobre essa ferramenta. Você vê que ela é bastante simples, né, e vai da forma como você pensa aí para utilizar esse cara, né, porque tem muitas opções aí. Espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. É isso aí, valeu, até a próxima.